Graça e paz, irmãos. É um prazer tão grande estar voltando aqui depois de tanto tempo. Eu não sei o que eu fiz, mas acho que o pastor Alcione me perdoou. E eu estou aqui de volta, é um prazer muito grande. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia na carta do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, vamos começar a leitura no versículo 7. Tiago 5, no versículo 7, está escrito assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede também vós pacientes e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Amém. Quando nós pensamos o momento em que esta carta foi escrita, e esta carta é dirigida aos judeus cristãos que estavam na dispersão, nós lembramos que Tiago, o irmão de Jesus, escreve essa carta no 1º século da era cristã. E aqui ele faz essas duas afirmações que nós gostaríamos de considerar hoje à noite. Ele diz, no final do versículo 8, a vinda do Senhor está próxima. E no final do versículo 9, ele diz, o juiz está às portas. Meus irmãos, ele diz isso no 1º século. Nós estamos no século 21. São passados 20 séculos. Vinda do Senhor está próxima. O juiz está às portas. Quer dizer que ele esperava que aquilo acontecesse imediatamente. Quando nós olhamos Paulo, o apóstolo Paulo, quando Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 15 e diante, ele diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a trombeta do arcanjo e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Paulo de Tarso diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para encontro do Senhor nos ares. Você percebe aqui perfeitamente que Paulo está se considerando alguém que seria arrebatado junto com a igreja. Escreveu essa carta no 1º século. São passados 20 séculos. A igreja ainda não foi arrebatada. Só mais um exemplo. Quando João se encontra na ilha de Pátimos, que ele recebe a revelação do Filho de Deus, e Jesus Cristo dita para ele as cartas, as 7 cartas, entra ao capítulo 4, e no capítulo 4, João é convidado a subir. A Bíblia diz assim, depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu,
como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Primeiro século. Vem 7 selos, no sétimo selo vem a 7ª trombeta, na 7ª trombeta vem as 7 taças. 20 séculos são passados, nós ainda estamos aqui. Principalmente essa última semana nós temos ouvido falar muito sobre final dos tempos, últimos dias, e às vezes nós esquecemos. É muito difícil encontrar um irmão que diga quando começaram os últimos dias. Quando nós olhamos a Bíblia determina o começo dos últimos dias. Em Atos 2, quando todos os discípulos estavam fechados numa sala, eles dizem, no 10º dia, no dia da festa de Pentecostes, ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso, que veio e encheu toda a casa e apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, que pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas, segundo o Espírito lhe conseguia que lhe falasse. A Bíblia diz que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de várias nações debaixo do céu. Por quê? Porque era dia de Pentecostes. Deus determinou lá em Levítico 23, 7 festas, que às vezes as pessoas inadvertidamente acham que são festas de Israel. Não, são festas do Senhor. Em Levítico 23 ele diz: as minhas festas serão congregações solenes, e ele deixa determinado. Nessas festas, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos, os judeus que moravam fora, eles vinham para celebrar em Jerusalém. Era um momento de vir para a celebração, para a união, para ofertar, para dizimar. E por isso, na festa de Pentecostes, tinham judeus que vieram de várias nações. E quando eles viram aqueles discípulos, na maioria, lógico, galileus, que no entendimento deles eram caipiras, o que é isso? Como nós os ouvimos falar na nossa própria língua das maravilhas de Deus, eles ficaram perplexos, eles ficaram atônitos, não sabiam o que acontecia ali, e alguns deles, na Bíblia diz, Atos 2, versículo 13, zombavam, diziam, estão embriagados. Foi nesse momento que Pedro se levanta com os outros e fez o seguinte discurso: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Naquela hora, Pedro começou a dizer a profecia de Joel. Versículo 17. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, também sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito. E ele foi citando a profecia de Joel. O que eu quero chamar a atenção nesse momento é que Pedro estava dizendo: o que está acontecendo agora
é o que Joel disse que aconteceria nos últimos dias. Então, ali, era um grande marco na história de Deus com o homem. Começava, enfim, os últimos dias. Os últimos dias começaram com a descida do Espírito Santo. É a primeira vez, meus irmãos, que Deus desceu para habitar aqui, não nos bancos da igreja, mas dentro de um povo separado para isso. Porque no Antigo Testamento, Deus não ficava na terra. Ele vinha, enchia um profeta e voltava. Por isso os profetas queriam que Deus ficasse na terra. Nós vemos no capítulo 14 do livro do profeta Jeremias, Jeremias orando pedia a Deus, por que ele não ficava? Ó esperança de Israel e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias entre nós como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite? Eles queriam que Deus ficasse, mas o Espírito não podia ficar na terra, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Então, no dia de Pentecostes, o Filho já veio, redimiu. Ele volta para junto do Pai e agora vem o Espírito Santo para habitar num povo aqui na terra. Agora começam os últimos dias, que na realidade para nós tem mais de 2000 anos. Começam os últimos dias. Quando nós pensamos nisso, pensamos, que momento então nós estamos vivendo aqui na terra e principalmente porque Deus nos escolheu para sermos a igreja desta época. Se Paulo, João, Tiago e os outros achavam que Jesus arrebataria a igreja no primeiro século, você imagina o quanto nós estamos próximos do arrebatamento. E quando nós olhamos para a situação da igreja e tudo o que está acontecendo no mundo, não porque nós sabemos que o mundo é o mundo caído, mas na igreja, uma das coisas que mais nos chama a atenção é a indiferença da igreja com a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos a intenção do nosso adversário sobre o arrebatamento da igreja, nós lemos em Apocalipse 12 que o dragão, ele está, que nós sabemos que é Satanás, ele deseja impedir, não é a igreja, mas é o remanescente que a igreja vai produzir na terra. Porque é o remanescente da igreja, é um povo que está na igreja que será arrebatado. Porque o arrebatamento é só para quem está em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estão em Cristo aqui na terra. Esses serão arrebatados. Porque, às vezes, as pessoas confundem arrebatamento com segunda vinda de Jesus. Uma coisa é o arrebatamento da igreja, que Jesus não pisa na terra, ele nos chama dos ares. E a outra é a segunda vinda de Jesus, quando ele pisará na terra. Esse dragão, a Bíblia diz que no capítulo 12, no versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz
a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Vamos ver. Esta mulher é a igreja. Desde que Jesus Cristo deixou sua igreja na terra, surge a falsa igreja. Quando Jesus Cristo deixa o seu evangelho na terra, surge o falso evangelho. Vamos ver. Quando Jesus Cristo toma o livro e abre o primeiro selo, o que é que vem para a terra? Vem um cavaleiro branco. Olha as características desse cavalo branco. Primeiro, o seu cavaleiro vem vencendo e para vencer. É-lhe dado uma coroa, ele não tem coroa, ele não é monarca de origem. E ele tem na mão um arco, mas ele não tem flecha. Ele só tem um arco. Quando você olha um cavaleiro guerreiro com arco na mão, ele tem a aparência de guerreiro, mas ele vai ser o quê? Se ele não tem a flecha, ele não tem a palavra, ele não tem a arma. Então é um evangelho de aparência. É o evangelho do cristianismo sem cruz, o evangelho da graça barata. É o evangelho em que se pegam versículos da Bíblia e parábolas, mas não tem a palavra. Então esse evangelho, ele entra na terra, logo depois que o Espírito Santo desce. Então fica a igreja de Jesus aqui na terra, e esse falso evangelho. Em consequência disso, vem o cavalo vermelho, com a liberação para que os homens se matem uns aos outros. Vem o cavalo preto, que é o cavalo da fome, e vem o amarelo, que é o da morte, e vem o dos mártires, e assim por diante. O que nós precisamos ver é que este falso evangelho, ele continua. Mas Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Um dos modos que o dragão tem para se opor, para querer devorar o remanescente santo da igreja, é tirando a pregação da palavra. Como? Fácil. Introduz o espírito de Jezabel. Quando nós olhamos para a carta que Jesus Cristo dita para ser mandada para a igreja em Tiátira, ele fala desse espírito. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não apenas ensine, mas seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Esta mulher Jezabel, quem é ela? Nós lembramos do Antigo Testamento, o rei Acabe, rei de Israel. Jezabel foi uma princesa fenícia, uma mulher inteligentíssima, riquíssima, também devia ser bonita, filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Ele era o rei, o grande rei ali, e a filha dele, sendo uma princesa, naquela época, era o pai que acertava o casamento da filha. E como ela era uma princesa, logicamente, ela teria que ter um casamento real. O pai, então, faz um casamento político da princesa Jezabel com o rei de Israel, o rei Acabe. Tudo bem, está tudo nos conformes. Só que Jezabel, sendo uma mulher inteligente, brilhante, acostumada com tudo do melhor, uma mulher que acostumava a dar ordens e ser obedecida, ela vem para Israel, para ser rainha em Israel,
com um só pensamento: eu vou instalar em Israel o culto ao meu Deus, o culto a Baal. Eu vou acabar com o culto ao Deus de Israel. E quando ela entra em Israel, era só esse o propósito e o objetivo dela. E quando ela chega lá, ela diz: como o povo vai deixar de adorar ao Deus de Israel? Eles têm que parar de ouvir a palavra do Deus de Israel. Então, quem prega a palavra do Deus de Israel são os profetas. Então eu vou matar todos os profetas de Deus, assim eles não pregam a palavra. O povo não ouve a palavra, o povo vai adorar Baal. Certinho. Que mulher inteligente. Que audácia. Que sagacidade. Porque a sagacidade é a inteligência para o mal. Ela ordenou a matança dos profetas de Deus. Foi aí, nesse capítulo 17 de 1 de Reis, que surge Elias, o tesbita. Porque esse é o espírito de Jezabel. É o silenciamento da palavra de Deus. Algumas pessoas até acham que o espírito de Jezabel, o espírito de prostituição, de imoralidade sexual, não tem nada a ver com imoralidade sexual. Jezabel tinha todos os defeitos, mas a Bíblia não diz que ela era imoral, sexualmente falando. A prostituição dela era idolatria. Esse espírito de Jezabel, que se moveu naquela mulher, esposa de Acabe, ele já estava se movendo na época da igreja em Tiátira. E quem diz isso é Jesus Cristo. E hoje é tão aberto na igreja. Se fala de tudo, se vai à igreja para ser, até para se divertir, mas a palavra de Deus, cada vez se prega menos. Com isso, o dragão ceifa o crescimento e a produção do remanescente santo. Por quê, meus irmãos? Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso. Desde o princípio, nós aprendemos uma coisa: para você ser gerado no ventre da sua mãe, precisaram dois. Precisou do seu pai e da sua mãe. Para você ser gerado. Para você ser gerado filho de Deus, precisa de dois: do Espírito e da palavra. Quando você olha para o princípio da narração bíblica, está escrito assim, lá em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Se você puder usar a sua imaginação para ver a terra sem forma, amorfa, vazia, trevas sobre a superfície do abismo, mas o Espírito de Deus, pairava. Quando você olha esse verbo no Bereshit hebraico, você vai ver que tem a intenção do Espírito de cobrir, tomando conta. O Espírito de Deus estava lá, mas lá embaixo era o caos. Até que um dia Deus vem com a palavra. E Deus diz: haja luz, pá, houve uma explosão. O caos recuou, o cosmos começou. Acabou o caos, começou a criação, porque a palavra de Deus vem e ela está coberta pelo Espírito. O Espírito e a palavra. Se você muda um pouco isso para o Novo Testamento,
tem lá um ventre sem forma, vazio, porque é o ventre de uma virgem. E o Espírito Santo diz, e o anjo Gabriel vem lá e diz, terás um filho. A palavra caiu no ventre dela e ficou. Ela diz, como se fará isso se não conheço o varão? Não tenho relações com homem nenhum. O anjo praticamente disse para ela, eu sei o segredo. Eu sei como é que se faz aí. Ele diz para ela, o Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela disse, então, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se-me segundo a sua palavra. O Espírito o cobriu, pá, houve uma explosão. Formou Jesus. Você vê? Lá no início, o Espírito o cobria, vem a palavra, começou a criação. Aqui no ventre da Virgem, caiu a palavra, o Espírito cobriu, houve a explosão. Mais um exemplo. Os discípulos de Jesus Cristo estudaram a palavra com Jesus. Você pensa o que é estudar a palavra com Jesus? Com Jesus. Deus visível, Deus possível, Deus palpável, ensinando a palavra de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, andando com eles. Aqueles discípulos, eles ficaram saturados, cheios da palavra, cheios, totalmente cheios da palavra. Cheios. Você vê que Pedro, no dia de Pentecostes, ele sabia a profecia de Joel de cor. Um pescador. Ele não precisou dizer, João, vê aí um livro do profeta Joel para mim, não. Sabia de cor. Isso é de quem estudou muito, de quem repetiu muito, de quem ouviu muito. Não é? Eles estavam saturados da palavra. E não serviram para nada. Eram confusos, atrapalhados. Um vendeu o mestre, o outro quase matou o soldado Malco, avançou, cortou a orelha. Quando Jesus subiu ao céu, eles voltaram para Jerusalém. Ficaram presos na sala com medo dos discípulos, com medo dos judeus. A palavra estava lá, eles estavam cheios da palavra. No dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo sobre a palavra que estava neles. Houve uma explosão, nasceram filhos de Deus, todos abriram as portas, e a Bíblia diz que aqueles homens naquela época botaram o mundo de cabeça para baixo, porque a palavra e o Espírito. Nós vemos hoje que 3 anos com Jesus, aqueles discípulos não serviram para nada. 3 horas com o Espírito Santo, já 3.000 almas tinham saído do inferno. Para você ver a diferença que faz o Espírito com a palavra. Não é o Espírito sozinho, não é a palavra sozinho. Agora, quando nós pensamos hoje, você não tem visto grandes coisas na igreja. Você não tem visto grandes milagres. E quantas vezes você gostaria de ver prodígios e coisas acontecerem na sua vida, e na vida dos irmãos, e na igreja, e você diz, por quê? Tem gente até que diz que o Espírito Santo não está mais aqui. Ora, nós precisamos crer o que está escrito. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se com teu coração creres, e quanto a boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Paulo diz em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ora, no dia que você ouviu a palavra, você creu, você se rendeu a Jesus Cristo, você se entregou. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você foi feito filho de Deus. Naquela hora, Deus carimbou você, deu a você o Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar dentro de você. O Espírito Santo não veio para habitar nos bancos da igreja, mas dentro de cada filho de Deus. Pronto. E agora? O que está faltando para que você seja uma pessoa cada dia mais cheia do Espírito? Palavra. Palavra. Está faltando, meu irmão, palavra. Quanto tempo você pensa, você tem gasto dando atenção a essa palavra, botando palavra para dentro? Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Às vezes você gasta mais tempo no TikTok do que com a palavra de Deus. Como esse Espírito vai fazer uma obra na sua vida se o elemento que ele quer é a palavra? Olha, quando Jesus Cristo vem à terra, ele vem para comprar uma noiva. Esse era o método hebraico. O pai mandava o filho na casa da noiva para ele comprar a noiva. Ele veio aqui e pagou o preço. Mas ele comprou a noiva, que é essa humanidade que está aí. Mas o papel de Jesus Cristo é redimir. Ele gritou lá na cruz: tudo está consumado, o preço está pago. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele sobe para Deus, ele diz claramente: tudo está consumado, o que eu vim fazer eu fiz. Ele deixa a sua noiva na terra, a propriedade, a humanidade que ele comprou com seu sangue está aí. Mas durante todo o ministério de Jesus, você observa na Bíblia, Jesus tentando, ensinando para os discípulos sobre o Espírito Santo. Os discípulos não queriam saber do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles eram judeus. Eles estavam sofrendo sob o punho do Império Romano e da dinastia dos Herodes. Então eles esperavam o Messias, o filho de Davi, que ia fazer o que Davi fez, que ia botar Israel no topo de todas as nações, que iria derrotar o Império Romano, a dinastia dos Herodes, e ia botar Israel para ser a maior nação da terra. Era isso que eles queriam. Então, eles estavam achando que Jesus era o Messias. Eles não queriam saber do Espírito Santo. Você vê que só no Evangelho de Jesus Cristo dá 12 aulas sobre o Espírito Santo, para ver se aqueles discípulos aceitavam. Bem, Jesus Cristo sobe. Sabe, se você, que Deus lhe defenda, compra um apartamento pela Caixa Econômica, lá no Brasil, para pagar em 10 anos. Você paga todo mês, durante 10 anos, no último mês do 10º ano, você amanhece o dia cantando até a ópera dentro de casa, feliz da vida, porque você vai quitar o apartamento. Você chega lá, joga um beijo para a moça do caixa e tudo mais, você quitou a alegria. O apartamento é seu? Não. Está quitado? Tá. Você pagou? Pagou. Pode vender o apartamento? Não. Pode provar que é seu? Não. Por quê?
porque a transação de compra não está completa, ela está paga. Agora, a Caixa Econômica lhe dá um papel e você vai para o cartório de registro de imóveis, entrega o papel e vai passar por uma pesquisa e marca um dia para você buscar. E quando você for buscar, você olha, tem o carimbo do cartório de imóveis, tem a assinatura do tabelião, registro no cartório de imóveis no seu nome. Você diz, é meu. Aqui, ó, o documento. É meu. Agora ele é seu. Por quê? Porque está com o selo do cartório de imóveis. Você entendeu? Última etapa. Numa transação de compra é o selo, meus irmãos. Jesus Cristo diz para os seus discípulos, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós outros. Mas eu indo, eu rogarei ao Pai, Ele enviará o outro Consolador, que ficará no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Quando Jesus vai, 10 dias depois, o Espírito Santo vem. Para quê? Para selar a propriedade. Ele vem como selo. Todos foram comprados, mas todos ainda não estão selados. Quando é que o selo vem? Quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você confessa Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador. Nessa hora, o Espírito vem habitar dentro de você, ele é o selo. Agora você não está apenas comprado, você está selado. Agora sim, isso vai valer a pena. Quando você está selado, você agora é filho de Deus, você vai começar o processo de transfiguração. Esse Espírito vem na sua vida, não é para você sair saltitando, cantando e rolando a língua, não é nada disso, não. É para fazer você um filho de Deus igual a Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8, 29, e àqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. Deus quer que cada um de nós seja como Jesus. Ninguém conhece melhor Jesus do que o Pai e o Espírito. Por isso, Deus lhe dá o Espírito, para que o Espírito vá fazendo de você um filho de Deus igual a Jesus. E isso acontece mediante o tempo que você investe colocando a palavra para dentro. Porque nunca esqueça que o Espírito já está dentro de você. Eu estava pregando sobre isso, num congresso que eu dei sobre vida no Espírito, e depois um senhor veio falar comigo. Diz, irmã, a senhora fala muito bonito, mas a minha experiência é que eu não acredito em nada disso. Eu disse para ele, em que eu posso lhe ajudar? Ele disse, irmã, eu estou há mais de 20 anos na igreja, mas eu sou uma pessoa que tem maus pensamentos. A senhora não tem noção dos pensamentos que eu tenho. Tenho pensamentos horríveis. Eu tenho desejos horríveis. Eu peguei e disse para ele, quando é que o senhor descobriu que os seus pensamentos são horríveis? Ele disse, eles são horríveis. Eu disse, vou dizer uma coisa para o senhor nunca poderia detestar os seus maus pensamentos e os seus maus desejos, não fosse pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que está dentro de você para lhe avisar que os seus pensamentos não são pensamentos de um filho de Deus.
Porque, deixa eu lhe contar, no tempo que você não tinha Espírito Santo, você ia lá, traía sua esposa e saía do lugar da traição dizendo: eu sou bacana, eu sou joia, eu sou inteligente, eu sou vivo, porque eu faço isso tudo, ninguém descobre. Eu sou o máximo, eu sou um sujeito espetacular. Você se achava um herói, porque você fazia toda a coisa errada e ninguém ficava sabendo. Você se considerava o máximo. Mas agora, depois que você se rende a Jesus Cristo, você vai e faz a mesma coisa. Faz. Só que quando você sai de lá, você não tem mais aquela alegria. Vem um peso. Vem uma vergonha. Vergonha de quem? Se ninguém viu. Vergonha. Você se sente sujo. Você tenta fazer outra vez, chega um momento que você não aguenta. Por quê? Porque tem uma pessoa santa dentro de você, lhe testificando que você tem dono, que tem proprietário. Sabe, quando João Batista falou de batismo, ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem o varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então aqui tem uma diferença muito grande entre o batismo de João e o batismo de Jesus. O batismo de João com água, o batismo de Jesus com fogo. Mas o que é batismo? Logo vocês são batistas, hein? Batismo, batizar é imergir. João Batista pegava a pessoa, imergia naquela água escura do Jordão. Quando saía de lá, a pessoa estava ensopada. Ela ia andando, a água ia descendo onde ela ia. Porque, como diziam os antigos gregos, a água é um elemento da terra. Onde quer que você jogue, ela desce. Mas Jesus também veio para batizar. E batizar é imergir. Depois que você se rende a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem entrar na sua vida. Jesus Cristo imerge você no fogo. E quando Ele tira você de lá, você é uma tocha de fogo apontando para cima. Vai acontecer uma coisa na sua vida. Você lembra, lá em Lucas 12, no versículo 49, Jesus Cristo diz: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Olhe, isso é uma expressão tremenda de Jesus. Parece que Jesus é um incendiário qualquer? Não. Quando Ele batiza você no fogo, você sai dali, você é uma tocha. Qual é o efeito do fogo? Se você olhar para o nosso planeta, a Terra, essa esfera gigantesca que fica solta no ar, nunca caiu. Ela tem várias camadas, estratosfera, atmosfera, não sei o que, ecosfera, mas dentro, bem no centro, no coração da Terra, tem uma camada chamada pirosfera. É uma camada de fogo. Centro da Terra, camada de fogo. Porque Deus colocou no coração da Terra, o centro da Terra é fogo. Para manter a Terra no espaço, flutuando. Por quê? A Terra não cai. Ela tem movimento de translação, ela tem movimento de rotação, mas ela não sai. Porque o fogo torna as coisas leves. Você já viu alguém soltar um balão? Eu vejo muito isso.
Aliás, já vi mais, agora não tenho, não posso entregar ao pessoal. Você vai, assim, porque é crime, né? Agora é crime. Sim, mas o povo faz balão. Os homens, normalmente são os homens, viu, minhas irmãs? Homem que gosta de fazer balão. Eles pegam, eles emendam papel e vão, os homens. E quando chega no dia de soltar balão, na boca do balão eles põem um aro. E ali naquele aro eles prendem uma bucha. Quando chega no dia de soltar o balão, vai aquela opção de homem, eles vão para a laje. Uma laje lá. E eles botam escada. E eles seguram o balão. E eles abrem o balão. Aquela bucha, eles põem um material inflamável ali. Pode ser querosene. E quando o balão está todo em pé, assim, todo aberto, pronto, eles tocam fogo naquela bucha. Pega fogo ali na bucha, o ar quente vai enchendo o balão, aí eles vão tentando soltar um pouquinho, até quando o balão está cheio de ar quente, o balão começa a subir. E vai embora. Por quê? Por causa do fogo. Porque o fogo impulsiona para cima. Eu me lembro, morei 3 anos e meio no Iraque. Saí de lá no 3º para o 4º dia de guerra entre Irã e Iraque. Nós éramos quase meia-noite. O deserto de Abadã estava negro, escuro, e o ônibus que estava nos levando para o Kuwait não podia acender as luzes, porque em guerra nem avião acende a luz. Era assim, o Irã mandava um avião para bombardear o Iraque. O radar do Iraque detectava que vinha avião bombardeiro. Então, como é que o radar fazia? Soltava uma sirene, parecendo uma sirene de ambulância. Então, o Iraque soltava um míssil que ia mais rápido do avião e era atraído pelo calor da turbina. Esse míssil tinha que explodir o avião antes que o avião soltasse a bomba. Era horrível. A gente ficava esperando. Nesse dia, nós estávamos já fugindo do embaixador do Brasil no Kuwait, com o embaixador do Brasil no Iraque. Conseguiram a nossa saída, a saída de todos os brasileiros de Basra, ali da Caldeia, para o Kuwait. Nós estávamos todos dentro de um ônibus, atravessando o deserto. Quando nós ouvimos a sirene do radar, pedindo a Deus que, fica feio dizer, mas é verdade, que o míssil explodisse o avião com quem estava lá dentro. Porque a gente não queria que bombardeasse o Iraque. Meu marido tinha ficado no Iraque. Então, ouvimos a sirene, o míssil veio com tudo, ouvimos a explosão do avião. De uma hora para outra, aquele céu que era quase meia-noite virou meio-dia. As gotículas do combustível de avião se espalharam pelo céu, pareciam milhares de estrelas, e o avião se transformou numa bola de fogo que parou, meus irmãos, eu não estou brincando, parou no ar. Parece que parou por horas, eu sei que não foi ali. Ficou meio-dia. E o motorista com tudo pelo deserto para a gente sair do Iraque. Quando as estrelinhas começaram a apagar, aquela bola incandescente começou a apagar e a descer assim, devagar, e balançava no ar, parecia folha seca. Fogo. Fogo. O fogo manteve uma fuselagem de avião no ar. Parado. Fogo. Então, nós podemos ver o efeito do fogo. O fogo é um dos símbolos do Espírito. Mas o batismo de Jesus, o batismo de fogo, ele tem um efeito. Quando Jesus Cristo imerge você no fogo, que você sai dali, esse fogo começa a sugar você
não da terra, mas do mundo. Jesus Cristo começa a tirar você do mundo, desse sistema corrupto, horrível, produzido pela mente de Satanás. É por isso que você, sem perceber, você diz, mas como é que eu gostava tanto de pagode e hoje eu não sei o que aconteceu comigo, deixei de gostar. Como é que eu gostava daquilo? Não entendo. Gente, eu gostava tanto de um samba, eu não podia ficar sem escola de samba. Eu tinha que sair daqui dos Estados Unidos para ir desfilar na Mangueira. Agora eu não estou nem aí. Gente, como é que eu fazia aquilo? Jesus Cristo, pelo batismo de fogo, está tirando você de lá. Pouco a pouco, Ele está tirando você. E você vai deixando aqueles hábitos velhos, aquelas coisas que desagradam a Deus. E daqui de cima, você olha para o mundo e você tem misericórdia de quem está ali. Você tem misericórdia de quem está ali. E você começa a orar e a interceder por quem ainda está lá embaixo, que não se rendeu a Jesus, não teve o batismo de fogo. Esse é o batismo de Jesus. Quando o Espírito Santo vem, ele veio para fazer uma obra na propriedade de Jesus. Não é no mundo. É na propriedade de Jesus. Aqueles que foram comprados, que confessam Jesus, o Espírito sela. Está selado. É meu. Agora começa uma obra. Que obra que o Espírito Santo vai fazer? Vai depender agora da sua parte. Você precisa trazer a palavra. É preciso gastar mais tempo com a palavra. É preciso trazer palavra para dentro. Eu vou dar um exemplo para vocês. No capítulo 24 de Lucas, está escrito sobre Jesus no caminho de Emaús. Não é? 2 discípulos de Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse o Messias de Israel. De uma hora para outra, aqueles rapazes eles viram Jesus preso numa cruz, morto. Derrota total. Eles viram, ninguém contou. Eles disseram, pronto, nós estávamos enganados. Quando eles vieram de Emaús, eles, para seguir Jesus, eles vieram crentes que Jesus era o Messias. Mas agora eles viram o fim. Então, domingo de manhã, no domingo da ressurreição, resolveram pegar as mochilas deles e ir para casa. Primeiro erro deles, não ficaram na congregação. Primeiro erro, deviam ter ficado porque a congregação é o lugar dos irmãos. Não é? A congregação. E Jesus vai atrás deles. E quando chega lá, se aproxima, eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus diz que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, não é? Porque estáis perturbados, não é? E eles, será possível que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus recebeu logo uma bronca. E Jesus Cristo disse, quais? Quais? Sobre Jesus, o Nazareno, profeta poderoso em atos e palavras, como foi entregue pelas nossas autoridades, foi morto, foi julgado, crucificado, morto. É hoje o terceiro dia, você está por fora, rapaz. Não sabe? E Jesus diz, ô nécios e tardos,
para compreender tudo o que os profetas disseram. Era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória. E aí a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, desde lá do Gênesis, e passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito nas Escrituras. Pensa bem, Jesus começou lá no Gênesis, passou por Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, veio embora. Jesus Cristo não pregou. Ele foi pegando versículos que estavam escritos aí no seu Antigo Testamento. Só como se fossem gotas de remédio. Toma, toma, toma esse aqui, toma aquele lá. E eles calaram e Jesus foi o dia todo. Quando se aproximaram da entrada de Emaús, o dia já ia declinando, Jesus deu aquela de que ia passar, mas estava louco para entrar, porque ele sempre quer entrar. E aí eles convidaram Jesus, Jesus entrou. Foi com eles para a mesa. Quando chegou na mesa, Jesus tomou o pão, partiu e se revelou. Vocês sabem o que é isso? Por que Jesus não se revelou no caminho? Jesus se revela a quem se assenta com Ele. Jesus se revela a quem gasta tempo com Ele. Eu prego esse evangelho há mais de 40 anos. Tudo que eu sei, eu aprendo aqui na Bíblia. Eu gasto tempo com ela. Eu cheguei aqui da Filadélfia, mais ou menos 00:30. Às 3h eu estava em pé. Até a hora do café eu li todo o evangelho de Jesus Cristo segundo João. E depois me prendi no capítulo 8 e o capítulo 15 para estudar sobre permanência. Pronto. E quantas coisas novas eu aprendi essa madrugada. Se você não se assenta com Ele, Ele não se revela. Ele podia ter se revelado o caminho todinho de Emaús. Sou eu aqui, ó, aparecia e desaparecia. Mas ele, o método dele é que ele se revela a quem se assenta com ele. Esses homens voltaram para Jerusalém e dizendo que nos ardia o coração. O caminho todo, mas Jesus não se revelou. Quando você vê a tentação de Jesus, lá em Mateus 4, você vê que Jesus Cristo não conversa com o diabo. Ele só diz assim, está escrito. Porque olha, o que está escrito é palavra de Deus. Eu posso explicar o que eu puder explicar aqui no púlpito, mas a palavra de Deus que vem para vocês é só aquela que está escrita. E ela é a espada do Espírito. Nós precisamos botar essa palavra para dentro. Porque na hora da tentação nós dizemos, está escrito. Está escrito. Nós precisamos disso. Semana passada foi sexta-feira de manhã. Eu estava numa conexão, eu vim do Rio de Janeiro para cá, para Newark, mas eu tive uma conexão muito rápida em Houston. As filas quilométricas para imigração, depois para pegar a mala, depois para passar de novo, eu ia perder o voo. Então, eu orei e comecei a pedir permissão para passar. Chegou um momento que eu estava correndo descalça pelo aeroporto. Eu fui a penúltima pessoa a entrar no avião, para não perder. Você pensa? Para não perder a conexão. A única coisa que eu falei foi palavra de Deus. Nem momento eu disse, Senhor, me ajuda. Senhor, me dirige. Senhor, atrasa o voo. Não, só palavra, palavra. Porque eu percebi
que o que ia acontecer é que eu ia perder o voo. Deu tempo de eu entrar no avião. Dentro do avião, calcei o tênis. Todo mundo me olhou e disse, para não perder a conexão. Pronto. Ninguém morreu por causa disso. Mas eu senti que ou eu entrava naquela batalha com a palavra de Deus, ou nada feito. Às vezes nós estamos numa batalha, meus irmãos. O médico diz que você só tem 6 meses de vida. Aí você liga para o pastor, você liga para as irmãs orarem, você diz, Senhor, tem misericórdia. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Isso não é palavra de Deus. Quando o médico disser para você, você diz, o número dos meus dias é contado por Deus, está escrito. Você tem que usar a espada do Espírito, é a palavra de Deus, como se você não põe para dentro. O Espírito está em você, meu irmão. Você é filho de Deus. Mas o Espírito quer a palavra para fazer um trabalho de transfiguração na sua vida. E você precisa disso, eu preciso disso, nós precisamos disso. Eu creio que o arrebatamento da igreja não aconteceu, porque existe um espírito, que nós chamamos espírito de Jezabel, impedindo que nós nos voltemos para a palavra. Porque quanto menos nos voltarmos para a palavra, o trabalho não será feito. Fica essa igreja indiferente, não há crescimento, não vemos nada acontecer. Se não tem palavra, meus irmãos, o que é que você está orando? Se você não ora na verdade, não ora a palavra de Deus. E com isso, você é filho de Deus, sim, mas você está sofrendo, porque você não está se alimentando da palavra. Então, o meu pedido hoje, como irmã que nasceu primeiro, procure gastar tempo com a palavra, 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. Leia devagar, de preferência em voz alta, porque aí você tem um duplo trabalho. Você lê e você ouve a palavra, e vai guardando aquilo no seu coração. No tempo, o 1º século, o apóstolo disse, a vinda do Senhor está próxima. O próprio apóstolo Tiago disse que o juiz está às portas. João, no Apocalipse, disse, Deus disse para ele que ia mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Em breve. Paulo, no 1º século, achava que ia ser arrebatado junto com a igreja. São passados 20 séculos. Meus irmãos, nós estamos desembocando no arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento. Tudo o que nós estamos vendo, todos os sinais, nós só precisamos hoje da palavra. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e que tenha misericórdia de todos nós. Amém. O pastor Alcione me perguntou como ia o trabalho, o meu projeto social lá no Morro Dona Marta. Eu não tive tempo de falar com ele, porque eu não gosto muito de falar determinadas coisas, porque o culto é transmitido e tem muita gente ouvindo. E, às vezes, tem coisas que a gente não pode falar, infelizmente, tem que guardar em segredo, mas o que eu posso dizer para vocês é que durante todos esses anos, Deus, na sua infinita misericórdia, tem mantido o projeto. Eu estou hoje com 80 crianças, 6 funcionários, a casa de Maria e Marta vai bem, nós continuamos dando 3 refeições por dia, toda a roupa, todo o calçado, as meias eu levo todas daqui,
para as crianças. Eles têm a aula de reforço, têm aula de música, de dança, de canto. E a Casa de Maria e Marta já produziu muitos pastores e missionários. Eu estava em Israel, quando foi um casalzinho me visitar, missionários na Jordânia. Tinham sido meninos meus lá, entraram com 5 anos. Eu cheguei em Portugal, veio uma menina enorme e disse: ei, você! Ela veio e me abraçou. Ouvi seu nome, tia, vim aqui. Vim trazer uma oferta para a Casa de Maria e Marta. Estou morando em Portugal. Muitos pastores que saíram dali, missionários, líderes de louvores, e assim, o Morro Dona Marta saiu daquela violência que tinha antes. Na época da pandemia, eu quase enlouqueço, que eu disse: agora como é que eu vou fazer? Não posso sair para pregar. Eu mantenho tudo isso aqui com as ofertas. Eu pensei que era o meu trabalho que mantinha a obra. Eu pensava, acreditava nisso. Eu comecei, foi quando eu entrei na mídia, porque eu detestava a rede social. Foi quando eu descobri que tinha um Instagram com o meu nome. Eu nem sabia. Alguém se fazia passar por mim. E até recebi ofertas, vocês acreditam? Mas tudo bem. Vou dizer para vocês, nunca vi tanto dinheiro. Eu dentro de casa pregando. Eu passei a dar 2 cestas básicas por semana. Teve um mês que eu dei 90 bujões de gás, porque o povo recebia a comida e não tinha dinheiro para comprar o gás. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o trabalho continua, o evangelho vai sendo semeado no coração de crianças e Deus tem nos abençoado fartamente. Muito obrigada.